Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Amém? É bom ter vocês de volta para que a gente possa adorar ao Senhor juntos. Oxe, de repente eu vim para cá e chego e olho para cá, está tu aí? Tudo bem? Bem-vinda. Veio só? Cadê o resto da turma? É? Muito bem. Queridos, hoje sendo o Dia das Mães, é dia de algumas reuniões e, em geral, a gente já vem observando isso há tempos. Em geral, o nosso culto nesses dias são um culto menos frequentes, porém não menos importante. Então, hoje sendo um dia em que se comemora, apesar de termos consciência que todos os dias dias de louvar a Deus e agradecer pelos pais pelas mães que Ele nos concede, né? Um texto de Provérbios, capítulo 17. Paula, se você puder colocar na Bíblia, outra tradução para mim, eu abri aqui Provérbios 17, 6, e essa tradução deixou a desejar de acordo com uma outra tradução que eu li. Veja se você acha a linguagem de hoje, Provérbios 17, 6. Eu quero ler nesta versão um texto, apenas o versículo 6, que nos ajuda a entender a importância de ser filhos. Olha aqui, Provérbios. Aqui ficou melhor. Os netos são coroa de honra para os idosos. Os pais são o orgulho de seus filhos. Esta é uma verdade bíblica que em nossos dias nós não temos visto ela sendo aplicada, ou sendo usada, ou vivida, melhor dizendo, pelos filhos. Os pais são o orgulho de seus filhos. Deve ser assim. Infelizmente, hoje, durante o dia, a pastora Rita, na verdade, acabou ouvindo de uma vizinha, de um filho de uma vizinha, estavam lá por causa do Dia das Mães, e o filho estava pedindo dinheiro para a mãe. Eu acho que seria sensato hoje os filhos dar algo de presente, é o normal, né? E a mãe disse que não tinha, e ele reclamou. Tem sim, abaixa um pouquinho só esse. Tem sim, olha aí, porque ela estava fazendo algumas coisas, acho que uma comida mais. Olha aí o que você comprou, que você. Então a gente percebe por essas atitudes que não tem aquele orgulho, não demonstra com a atitude aquele orgulho. É Dia das Mães, era dia dele trazer presente, não pedir dinheiro para a mãe. E ainda que a mãe não tenha ou não dê, a reação não poderia ser diferente. Não precisava ser daquela forma. Cobrar, tem sim. Então a gente percebe por pequenas atitudes que este versículo, infelizmente, nos nossos dias, tem muitos filhos que não honram os pais. E aí eu falo honrar, me lembrando daquilo que o apóstolo Paulo ensina, que quando nós honramos os nossos pais, Deus nos abençoa com longevidade, né? Para que se prolongue os seus dias. Então é dia específico de honrar? Sim, criaram aí um dia. Mas diariamente nós temos a oportunidade de honrar os nossos pais. De honrar, não desrespeitar. Amém? Então, obrigado, Paula. Vamos orar juntos? Pai santo e bendito, nós te louvamos e te agradecemos por este tempo que o Senhor nos concede. Obrigado, Deus, pela vida que o Senhor tem nos dado em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, porque nós somos filhos. O Senhor nos tornou filhos, o Senhor nos adotou como filhos.
Hoje nós queremos, ó Deus, louvar ao Senhor, agradecer ao Senhor, engrandecer ao Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado pela vida desses irmãos, destas irmãs aqui presentes. Obrigado também, ó Deus, pela vida da Betinha, que aceitou o convite para estar conosco e ministrar a Tua palavra, o louvor, ó Deus, aos nossos corações, através do louvor, da música, do cântico, e que o Senhor possa nos abençoar nessa noite, abençoar a vida dela, estendendo também para toda a sua família. Que o Senhor possa, Deus, abençoar a vida daqueles que não puderam vir, que não vieram, mas que estão, ó Deus, em os seus lares ou em outros locais. Que a boa mão do Senhor também os alcance, os abençoe, os fortaleça, os sustente. Que o Senhor possa, de alguma forma também, ministrar em seus corações. Algumas pessoas, ó Deus, vão nos assistir pela internet. Que o Senhor, Deus, estenda a Tua mão poderosa sobre a vida daqueles que nos assistem pela internet. Abençoa poderosamente, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós Te agradecemos e consagramos esse tempo, esse espaço, tudo que for feito aqui, que seja feito, ó Deus, para o louvor da Sua glória. Nós oramos e Te agradecemos, e oramos em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar. Se você pode, coloque-se em pé, por gentileza. Me perdoe, eu acabei não apresentando direito a nossa irmã Betinha. É central, né? Fala Betinha, mas qual é o nome? É Elizabeth. Elizabeth. É que quando era magrinha já era de lá, falava Betinha. Alguém não me reconhece aqui, mas já me conheceu. Ninguém ousou mudar para Betão, então deixa a Betinha mesmo. Betinha é nossa irmã querida, amiga da Sueli, que é lá da Igreja Central, e que aceitou o convite para estar conosco hoje à noite. Amém. E ministrar louvores aos nossos corações. Amém? Muito bem-vindo e obrigado. Obrigado, pastor. Deus abençoe vocês. Eu reconheço alguns rostinhos das mulheres aqui. Eu sou a Betinha Araújo, líder do Ministério de Música das Mulheres de Valor. Então, a gente se encontra uma vez, né, Sueli, por ano, naqueles congressos, gente, não percam. Aqueles congressos que a glória do céu, a glória do Senhor desce naquele lugar. E gente, ele estava falando de mães, apesar de ter esse rosto de jovenzinha, eu tenho 3 filhos, adolescente, brincadeira. Hoje foi um dia difícil, eu cheguei aqui agitada, enquanto o pastor orava, eu pedi ao Senhor que acalmasse meu coração, porque não foi fácil. Hoje fazem 30 dias que nós perdemos o pastor Gerson Araújo, meu único irmão, né? E ele falava, eu sou seu fã número 1, né? Então não foi fácil. Eu falei, Senhor, hoje eu vou te adorar daquele jeito que o homem desce, para que o Senhor apareça e que teu nome seja glorificado naquele lugar. Então vamos exaltar o nome dele dizendo, o teu nome é lindo, Senhor. Ó, quão lindo o teu nome é. Acima de todos, acima de tudo, ele venceu a morte por nós. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Nome maravilhoso, o nome dele deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Oh, amor de Jesus, amor maior que o meu pecado, nada vai nos
maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora. Eu creio, os céus te adoram, proclama, oh, pois ressuscitaste, vivo estás, és invencível, inigualável, assim por sempre rei. O reino é dele, teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu rei. Poderoso esse nome, nome de Jesus, tudo. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Pensando no nome dele e pensando em quem adora o nome dele, como tem vantagem nessa terra, aquele que reconhece que adora o nome do Senhor. Numa quarta-feira, a Sueli já conhece esse testemunho, eu acredito. Gente, é viver o sobrenatural de Deus. Quem adora ao Senhor dizendo, poderoso tu és, reconhecendo a dignidade dele e a excelência, tem a graça do Senhor nessa terra. E um dia na quarta-feira, a gente faz o culto na quarta-feira, havia ministrado a quarta-feira, tarde todinha, e doía isso aqui, ninguém descobriu o que era, fazia radiografia, e aquele dia, aquela quarta-feira, eu estava injuriada, triste, era 11 horas da noite, doía minha face, e nós fomos naquela farmácia da Campos Sales, lá embaixo, e o Alexandre entrou para pegar um remédio. E o meu marido, depois de tudo que a gente passou, a fé dele ficou fraquinha. Eu falava, o Senhor proverá todas as coisas, bem. O Senhor é que nos fortalece, dele é poderoso. E chegando lá na frente, nós paramos o carro bem na calçada. Oh, eu agradeço ao Senhor por viver o sobrenatural de Deus. Você pode viver. E ele entrou, eu fiquei sozinha na calçada. A cidade estava escura e havia 2 homens subindo. O segurança da loja estava do lado da loja maçônica que tem na frente. E eu comecei a ouvir eles rindo muito alto. Eu via os dentes deles transformado o seu rosto. E eles falavam assim, vamos lá dar um susto naquela dona. E eu com a mão aqui no bolso, com a mesma roupa que eu tinha ido ao culto, adorado ao Senhor, dizendo, tu és grande, maravilhoso, Senhor. Mas o meu rosto está doendo. E o Alexandre comprando remédio. E eles falando assim, olha, vamos ver o que aquela dona tem para a gente levar. E o carro estava aberto. O Alexandre tinha deixado o carro aberto e entrou para a farmácia. Mas ele já estava no caixa. Quando chegou do outro lado da rua, um bateu nas costas do outro, falou, sobe que eu vou lá. E ele desceu o pé no degrau daquela calçada. Quando ele desceu, ele botou a mão na cabeça, porque eu com a minha mão no bolso, ouvindo a ameaça dele, já tinha falado, Senhor, cuida da nossa vida. Eu sei que o Senhor está conosco todo o tempo. Mesmo enquanto adoramos nas adversidades, ali quietinha, disfarçando e falando, os balcões tudo cheio de vendedores, e ele botou o pé no asfalto, botou a mão na cabeça e disse, ó louco, olha o tamanho do leão que está do lado dela. Ele disse isso, gente. E o meu marido no caixa ouviu isso.
Eu oro tanto ao Senhor, aumenta a fé do Alexandre, Senhor. E aqueles caixas, aqueles vendedores ouviram e eu devolvi assim essa palavra bem alto. Eu sei que é o leão da tribo de Judá. A minha voz atravessou aquela Campos Sales, porque quem está conosco é o poderoso de Israel, é o invencível. Ele venceu e nós vencemos com ele. Vamos cantar só o coro para terminar. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Digno de tudo, oh Deus, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti, e tudo é para ti, tua é a glória, tu és digno de tudo. Santo, santo, tu és digno de tudo, nosso Deus, pois tudo vem de ti, e tudo é para ti, tua é a glória. Te exaltamos, te exaltamos. Tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, aleluia, pois tudo vem de ti, e tu para ti, tu é glória. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, quantos estão sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Olha, Deus é demais. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo.
difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas tuas lágrimas e mandou-a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o lar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar, querido? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Mas quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Meu filho, eu vou te honrar. Recebe essa palavra do Senhor. Decida entregar seu coração e continuar e crer, obedecer e servir em tudo, ser amigo dele em tudo. Então o céu se abrirá, creia nele. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Mas quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Meu filho, eu vou te honrar. Oh, santo, 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 santo Deus. Aleluia. Você tem que se lançar mesmo nesse campo, nessa história. Se o pastor falar, dizer, querido, varre o chão, tira o pó da cadeira, tira o pó do relógio para mim, você tem que pensar nele e fazer para ele. Você se torna tão grande. Relacionamento e intimidade com Deus nos tornam pessoas com atitudes fantásticas. A minha filha hoje falando comigo e eles são adolescentes. Os adolescentes de hoje sabem muito mais do que nós, muito mais. Eu falei, filha, a mamãe, como é que você sabe como eu me relaciono com Deus ou não? Se eu tenho relacionamento com Ele ou não? Eu falei, filha, o relacionamento com Deus denota as nossas boas obras. É bonito estar aqui adorando, ministrando, mas o Senhor precisa de servos, que não é só servos, é chamados de amigo por Ele, quando nós nos rendemos a servos. Então eu quero deixar esse meu carinho e dizer para vocês que eu comecei lá no sopão, eu não estava nem aí, eu me ajoelhava, aquele monte de xixi, aquele monte de mendigo no centro da cidade, eu queria era tocar esse violão. Quando eu olhava aqueles mendigos chorando, a lágrima descendo, eu sabia que o coraçãozinho deles estava virando cera, e eles se lembravam de quando estavam com o Senhor. Faça aquilo que for colocado para você, que você está servindo o Rei dos Reis. Amém? Deus abençoe, pastor. Igreja linda que canta. Igreja que canta é uma igreja profeta, que não vai ficar num pedaço, não vai ficar só num terreno, vai para dois, vai para uma esquina, porque a adoração é profética. Na adoração você fala, eu creio. Na adoração você fala, eu sou vencedor. Na adoração você fala, eu abençoo a minha casa. Na adoração você fala, eu adoro ao Senhor, mas eu também abençoo o meu pastor, que foi levantado por Ele. E você, querido, vence na adoração. Amém? No relacionamento com Deus. Deus abençoe vocês. Viu, pastor? Obrigado pelo carinho e pela confiança. Nós aqui agradecemos, mas não terminou, não. Eu gostaria que você segurasse um pouquinho aí, pelo menos uma. Nós vamos orar. E eu quero, antes de orar, fazendo uma oração de uma intercessão pela sua necessidade, pela sua causa, Eu gostaria de orar primeiro pelas mães. Já que se comemora o Dia das Mães hoje, eu quero orar abençoando a sua vida. E gostaria de convidar
Você, mãe, só as mães ficam de pé. Os pais e os filhos, sentem-se, por gentileza. Muito bem. Tem muitas mães. Que Deus abençoe a vida de vocês ricamente. Deus abençoe sua vida também, viu? Sei que a senhora é mãe. Deus abençoe. Sei que o seu coração está difícil, porque seu filho está encarcerado. Saiu? Aleluia. Então seu coração está mais feliz. Ela confessou isso para mim um dia desse aí na porta. Pediu para orar. Então Deus abençoou. Glória a Deus. Fica aí que a senhora vai receber a oração que nós vamos orar pelas mães. Eu quero que a senhora receba. Quer vir aqui dentro? Quer não? Vem aqui dentro que eu vou dar uma cesta básica para a senhora também. Vem aqui dentro, vem aqui dentro, vem aqui dentro. Entra aqui, vai lá, Sueli. Pega ela. Macedo. Depois você providencia. Aqui no cantinho. Por gentileza. Muito bem. Caí. Glória a Deus. Pai, nós rendemos graças ao Senhor. Rendemos graças ao Senhor porque o Senhor nos concedeu mães. Alguns celebram. Muitos, a maioria, se alegram com as mães que têm. Outros as perderam. Outros não as têm. E se entristecem nesse dia. E eu gostaria que o Senhor visitasse essas pessoas neste momento. Consolasse, confortasse os seus corações. E que o Senhor possa alegrá-los. Na certeza e na convicção de que o Senhor é o Deus que nos acolhe, que nos ampara. Deus abençoe cada mãe dessa igreja, cada mãe aqui presente, cada mãe que nos assiste pela internet. Abençoa. Estenda o teu braço de poder e glória sobre todas essas mães, sobre as mães da nossa cidade, as mães da igreja, as mães do Brasil e até mesmo as mães que estão fora. São mulheres preciosas, são mulheres queridas, são mulheres que o Senhor deu o privilégio de serem mães, e aquelas que têm o desejo de ser e ainda não são, que o Senhor abençoe para que sejam, que o Senhor abençoe para que aconteça na vida delas também, e elas tenham o privilégio de ter os braços carregando seus filhos, e poder, ó Deus, louvar ao Senhor. Abençoe essa mãe que está conosco, que tem uma luta grande. Abençoe mães sofredoras. Oh Senhor, quantas mães sofrem porque os filhos estão em caminhos tortuosos, os filhos abandonam, os filhos, ó Deus, não se importam, mas que cada mãe neste momento saiba que o Senhor se importa com elas. Ah, Senhor, conforte o coração daquelas que sofrem, que padecem, e que elas possam ser honradas, não só neste dia, mas todos os dias de suas vidas. Abençoa as nossas mães, as mães aqui da igreja, as mães presentes, com anos de vida, paz, alegrias, gozo no Espírito Santo, e que o Senhor possa ser sempre a principal pessoa em suas vidas. Conduza, Senhor, essas mães em vitória, em triunfo, em santidade, servindo ao Senhor com alegria, se dedicando cada vez mais, como é costume de cada mãe, se doar em favor dos filhos. Nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar por um instante. Ô Macedo, acho que é melhor você deixar, que eu vou chamar você aqui agora. Vem aqui que eu falo com ela. Disseu, faz essa gentileza. Aqui dentro do cantinho tem umas caixinhas de cestas básicas. Dê uma para ela. Tá bom? Pastor Macedo é portador da palavra do Senhor aos nossos corações. Beatinha, deixa o seu violãozinho aí no cantinho. Depois você vai fazer mais uma. Tá bom? Tá lá a minha auxiliar para assuntos administrativos. Obrigado. Ela está lembrando de orar pelos dízimos e ofertas. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor.
Obrigado porque para nós é um privilégio poder ofertar e dizimar na sua casa. Poder contribuir com um pouco de tudo aquilo que o Senhor nos tem dado, para que haja manutenção na sua casa, como diz a sua palavra. Nós oramos, agradecemos, te consagramos e pedimos a tua bênção e a sua provisão sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Então, se você trouxe, por gentileza, traga aqui à frente, pastor Macedo vai estar ministrando a palavra do Senhor aos nossos corações. Amém, glória a Deus. É uma grande alegria estar com os amados irmãos. Confesso que já estava com muita saudade. Estava comentando com o Disseu, tem muito tempo, quase um ano que eu não estou presente, mas sempre orando pela igreja do Senhor. Mesmo distante, nós estamos juntos, em oração, a comunhão, mas eu sentia muita falta desse local, de estar mais próximo dos irmãos. E aprova o Senhor de hoje estar aqui. E gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia. Na carta do apóstolo João, na primeira carta de João, 1 João, no seu capítulo 4. Primeira João, capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 7, porém eu vou aguardar você abrir a sua Bíblia, não se apavore, fique tranquilo, procure. Se tiver dificuldade, quando que vai retornar à escola bíblica, pastor? Ainda está revendo, mas vai retomar a escola bíblica, você vai poder praticar bastante com a Bíblia, mas eu vou te ajudar. Como eu sempre sou bonzinho, eu vou te dar uma ajuda para você encontrar. 1 João está depois de Gênesis e antes de Apocalipse. Aí no meio você se vira. Tá bom? Eu vejo que a maioria encontrou. E a palavra do Senhor diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor é de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por meio dele vivamos. E nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Versículo 11: Amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é aperfeiçoado o seu amor. E nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, porque ele nos tem dado do seu Espírito. Amém? Até aí. Amados irmãos, o apóstolo João, ele é conhecido como o apóstolo do amor, também como o discípulo amado, o qual, segundo relatos e segundo observamos na Escritura, bem próximo do Senhor, e nos seus escritos, ele sempre dá ênfase ao amor. E ele
Tanto que o Senhor Jesus dá a incumbência de, nos seus últimos momentos na cruz, ele olha para João e coloca a sua própria mãe aos cuidados dele. E ele, nessa carta, ele dedica todo esse escrito desse capítulo 4, falando de amor. A palavra de Deus, as Escrituras, ela é recheada dos atos de Deus que demonstram o seu amor. A palavra amor, quando você vai no dicionário, ela dá algumas definições, como apreço, afeição ou vínculo por uma linhagem sanguínea. E afora nós ouvimos muitas definições de amor. Mas Deus, a palavra diz que Deus é amor. E nós vamos entender o que é amor realmente quando nós analisamos as Escrituras e quando nós vemos as ações de Deus para com a humanidade. Desde a sua criação, desde o ato em que ali ele cuida do homem na criação, da forma que ele trata quando o homem cai, quando o homem peca, ele demonstra o seu amor. E no decorrer de toda a Escritura, nós vemos Deus manifestando o amor para com o ser humano. Cristo, quando ele vem, quando ele começa a ter esse contato com o ser humano, ele também, a sua pessoa, é a expressão exata do amor de Deus. E quando nós chegamos no Evangelho relatado, nós vemos também esse Evangelho totalmente preenchido do amor de Cristo. E nós vemos esse amor em todas as ações de Cristo. Nós vemos o amor de Cristo desde o momento que ele chama os seus discípulos, começa a ensinar, nos momentos que Cristo vai curar, no momento que Cristo perdoa, no momento que Cristo ensina, em todos esses momentos nós vemos o amor. E João, ele inicia falando que nós devemos amar uns aos outros, porque Deus é amor. E Deus nos ama tanto que ele dá esse exemplo do próprio Cristo. Cristo, no seu trajeto, pega aqueles discípulos, e esses discípulos começam a observar Cristo, e por onde ele passava, as pessoas começavam a analisar, a observá-lo. E que cada um de vocês que lê o Evangelho, em todas as passagens, vocês vão ver a manifestação do amor de Cristo. A manifestação do seu amor no momento de perdoar, como aquela mulher que foi jogada no chão, que foi pega ali em adultério, e que Jesus, naquele momento que vê as pessoas cercando-a, ele se abaixa próximo dela, e indaga as pessoas que estão ali acusando-a, e logo após ele olha para aquela mulher. Eu fico imaginando aquela cena, do tamanho amor de Jesus, de mesmo uma pessoa sendo pega em adultério, ele abaixa-se ali perto dela, ele olha nos olhos dela e diz: cadê os teus acusadores? Então, em todos os atos de Jesus, ele expressa esse amor. Então, não tem como definirmos realmente o amor se nós não olharmos para a pessoa, para o Senhor. É a expressão exata do que é amor. E João começa a falar que esse Deus é o amor. E ele começa também a nos ensinar que essa carta, João, ele escreve para que ela fosse lida em todas as igrejas. Então aqui o destino era para que os irmãos viessem amar uns aos outros. Há vários levantamentos de como estava a situação da igreja. Essa carta foi escrita ainda no 1º século. E ele se dedica a tratar disso, mas ele se dedica a falar do amor. E ele fala: ame uns aos outros. E aí ele ainda completa no versículo 8 dizendo: aquele que não ama não conhece Deus,
porque Deus é amor. Ele começa a ensinar os amados, aquelas pessoas que iam ouvir desta carta, sobre o amor. Levar o exemplo de Cristo, um para com os outros. Ame uns aos outros, porque assim o Senhor fez conosco. E ele continua falando, e aqui Cristo, né, ele começa a dar exemplo de Deus como sendo amor, e nós podemos pegar alguns pontos do próprio Cristo, que por amar ele se doou, ele se entregou. E ele fala para nós fazermos isso, amar uns aos outros. E nós vivemos tempos, amados, no qual está muito difícil nós encontrarmos amor. Aqui João, ele escreve para a igreja no primeiro século, e já exortando, ame uns aos outros. E quando no primeiro momento eu li essa carta, eu imaginei, as pessoas estão naquele primeiro amor, a igreja está começando, está recente, que Cristo tinha passado ali, aí por que escrever para um amar o outro? Agora imagina depois de 2000 anos, nós lendo essa carta, e há a necessidade de estarmos alertando para que, assim como Deus amou, nós precisamos amar uns aos outros. E o amar implica em algumas ações nossas. Esse amor não é um amor condicional, assim como ele continua dizendo, olha, não que nós amamos a Deus, mas Deus nos amou. E às vezes quando nós conversamos, quando nós temos contato, sempre fica bem visível que as pessoas entendem que amor é quando acontece de um para com o outro. Geralmente quando tem um relacionamento, eu amo a minha esposa me ama, então é até exigido, né? Eu não vou te falar que te amo, não, você não está falando mais, é como se fosse algo, não, amados. Ele diz que, olha, não que nós amamos a Deus, mas Deus nos amou. Então, a ação de Deus para conosco, o amor de Deus revelado a nós, é independente da nossa ação. Não é que nós merecemos o amor de Deus, é que Ele nos amou. Pelo contrário, todos nós já nascemos rebelados contra Deus. Mas as nossas ações não vai mudar o amor de Deus para conosco. Mas às vezes nós queremos tomar esse exemplo, mas nós vamos bem na definição do dicionário, que o amor é como afeto, é como algo que fosse gerado através de uma espera, de uma correspondência daquilo. Não, amados, amor é ação. Jesus Cristo, Ele amou, mesmo aqueles soldados que o crucificou. E naquele momento que Ele estava sendo crucificado, Ele olha aquele cenário e fala, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que faz. Jesus Cristo, naquele momento, Ele expressa o seu amor perdoando. Então, João está falando, nós precisamos amar uns aos outros. E nós precisamos tomar esses exemplos de Cristo e aplicarmos à nossa vida. O amor não é um sentimento apenas. O amor é ações. Deus nos perdoa mesmo quando nós erramos contra Deus. Nós precisamos também, assim como o Senhor nos amou, nós precisamos amar uns aos outros, perdoando também. Está muito difícil falar de amor numa época no qual nós vemos os corações tão endurecidos um para com o outro. Eu tenho ficado assustado, amados, em ver como a sociedade tem caminhado a passos largos para um esfriamento um para com os outros. Às vezes até é expresso, falado a palavra amor, eu te amo, mas as ações, as atitudes não correspondem. E a palavra diz, Deus é amor. Ame uns aos outros, assim como o Senhor nos ama. Então, amados, e ele diz, nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por meio dele vivamos.
E aí, seguindo no 10, e nisto está o amor, não em que nós temos amado a Deus, o que eu acabei de explicar, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação dos nossos pecados. E aí, ele define muito bem o que é o amor de Deus, e a partir do versículo 11 ele começa a exortar-nos, dizendo: olha, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. É interessante que nós falamos que o pastor acabou de pedir para que as mães ficassem de pé e orar pelas mães. E geralmente nós vemos muitos exemplos, até é comum umas frases de placa de caminhão, amor só de mãe. E muitos falam, só acredito no amor da minha mãe. Como temos ouvido isso? Porque o amor de uma mãe é muito expresso para com o filho. Agora imagina que o amor de Deus, ele se sobressai a isso, porque o amor de uma mãe é para com o seu filho. Uma mãe, ela, se possível, ela arranca o coração e dá para o seu filho para que ele venha a viver. Mas para o filho da vizinha ela não faz. Deus nos ensina que nós devemos amar uns aos outros, independente da etnia, da cor, independente se nós gostamos da aparência ou não, é amarmos uns aos outros. O amor incondicional. E ele fala que se Deus nos amou, nós também precisamos amar. E o que mais me deixa fascinado nesse texto é que diz que ninguém, no versículo 12, jamais viu a Deus, mas se amarmos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós está aperfeiçoado o amor de Deus. Olha que interessante. É através do exemplo que Deus nos deu de amor, das nossas atitudes, que o texto diz, olha, ninguém viu a Deus, mas as pessoas vão conhecer a Deus através de nós, das nossas atitudes. Nós somos denominados, nós nos identificamos como cristão. Nós temos todos os exemplos de Cristo. As pessoas vão conhecer o Cristo através das nossas ações, através da nossa forma de amar. É como quando nós falamos quando falamos Alá. É tão evidente a ação dos muçulmanos, sua forma geral, que nós já imaginamos um homem-bomba. Quando nós falamos de Cristo, é para as pessoas entenderem amor. O porquê eu falei que ultimamente eu tenho ficado preocupado? Porque nós estamos vivendo um esfriamento de um para com os outros, que esse amor de Cristo não tem sido manifestado através de muitas pessoas. Nós estamos começando a ficar insensíveis uns para com os outros. Esse momento de pandemia, esse momento que estamos vivendo, ele está servindo para nos mostrar realmente como nós cristãos estamos uns para com os outros. O amor está esfriando, amados, que está tão comum nós vermos tragédias, está tão comum você ouvir na TV que hoje bateu o recorde, foi 3.000 e alguma coisa de mortos, não está nem abalando mais as pessoas, não está havendo mais lágrima por as pessoas que estão morrendo, porque o amor tem se esfriado muito. E se nós como cristãos, amados, nós não se sobressair, amando uns aos outros, cuidando uns dos outros, se preocupando um para com os outros, demonstrando esse amor, perdoando uns aos outros. João escreve aqui para a igreja. E talvez nós
pensamos, mas uma carta dessa de amar é lá para fora. Não, ele está falando já diretamente dentro da igreja, um para com os outros. Ô Macedo, mas a igreja não é um local perfeito, onde todo mundo se ama? Não. Até mesmo dentro da igreja, nós precisamos ter cuidado e ter esse esforço para amarmos uns aos outros. Automaticamente, nós, em meio a comunidade, em meio à igreja, já tem pessoas que automaticamente nós já temos um bom relacionamento, afeição. Mas mesmo dentro da igreja, às vezes nós nos afastamos de pessoas. Nós escolhemos Isso não é amor. Então, amados, a nossa ação, as nossas atitudes, vai refletir se realmente nós conhecemos a Deus. Ele fala que quem ama, conheceu a Deus. Quem não amar, jamais conheceu. E se nós amamos a Deus, nós vamos copiá-lo. Se nós conhecemos a Deus, nós vamos amar incondicionalmente. Nós vamos colocar em prática na nossa vida tudo que nós aprendemos sobre Cristo. E nós, como irmãos, principalmente. Deus amou o mundo de tal maneira que doou o seu Filho, o seu melhor. Então nós precisamos tomar esse exemplo de amor. Amor o próximo. E aqui no versículo 12, que eu acabei de ler para vocês, diz que ninguém jamais viu a Deus. Mas se amarmos uns aos outros, Deus está em nós. E nos é aperfeiçoado o seu amor. Olha que interessante, amados. Sabe aquele irmão, aquela irmã que talvez você até comenta com outro, eu não vou com a cara. Deus está nele. Deus está em mim, assim como está em você. E nós precisamos entender que essa manifestação de Deus, ela precisa ser resplandecida em mim e em você. Como as pessoas têm visto o amor de Deus através das nossas vidas? Ultimamente, quando eu perdi a paciência de entrar nas redes sociais, porque eu ando para esse texto falando sobre amor, em minha vida eu não tinha visto manifesto em uma página social tanto ódio. O cristianismo era para ser visto como uma expressão de amor, como povo amoroso, mas às vezes, amados, quando eu começo a ver nas páginas as postagens uns para com os outros, às vezes as pessoas deixam de amar porque a pessoa mudou de igreja, já não amo mais, o tratamento já mudou. Hoje nós temos vivenciado um momento no qual as pessoas deixam de amar um para com o outro por causa de uma opção política, partidária. Me entristece muito hoje de abrir uma página social e ver um irmão postar. Hoje as pessoas dificilmente você está vendo pessoas postando alguma coisa sobre Cristo. Hoje o gado. As pessoas hoje é denominada ou direita ou esquerda. E eu fico olhando aquilo, eu não me manifesto em nada, eu não coloco nenhuma frase na internet. Porque, amados, se nós conhecemos o amor de Deus, se Deus é amor, e se isso é para ser refletido em nós, eu não sou da direita, eu não sou da esquerda, eu sou cristão, eu sou de Deus. Aquele irmão que tem uma opção diferente da minha, política ou religiosa, ele continua sendo um irmão, eu continuo amando ele. Então nós precisamos ter cuidado nisso, amados. Nós não podemos deixar que as circunstâncias venham apagar isso que nós somos cristãos, nós precisamos amar uns aos outros. Nós precisamos refletir isso que Cristo nos ensinou. Cristo tinha muitos motivos para olhar para aqueles soldados e dizer, não, eles são contra mim, eles vão me crucificar, eu quero me afastar deles. Judas, sai de perto de mim, eu não quero você. Não, ele amou até o final.
E nós, como cristãos, nós precisamos amar. As pessoas vão conhecer a Deus através de você. E da forma que você refletir Deus, é a forma que eles vão encarar Deus. Eu falei quando falamos de Alá, nós lembramos de homem-bomba, porque é o foco das pessoas. Quando fala de muçulmano, quando fala das pessoas árabes, fala daquele amor extremo a ponto de explodir, a ponto de cometer atentados. Se as pessoas verem você uma pessoa brigona, ver uma pessoa injusta, ver uma pessoa orgulhosa, é dessa forma que elas vão entender o teu Deus. As pessoas não conhecem Deus visivelmente, elas vão conhecer Deus através de você, através das suas atitudes. Então, se nós nos denominamos cristãos, amados, é através de nós que as pessoas vão conhecer o amor de Deus. O amor de Deus é aperfeiçoado nas pessoas através da minha e da tua vida. E é por isso que nós devemos entender, Deus é amor, e nós precisamos amar uns aos outros. Quando nós vemos uma pessoa, independente da forma que ela esteja, nós precisamos amar. Deus está em nós, e esse amor tem que ser refletido. Então, amados, nós precisamos refletir esse Deus. E aí, eu gostaria de ir para um outro texto, que também o apóstolo Paulo, assim como João falou sobre amor, ele vem definir, que é em 1 Coríntios, capítulo 13. Paulo também começa a falar aqui sobre amor. Como eu falei, a Bíblia é recheada de amor. E ele diz assim, no capítulo 13 de 1 Coríntios: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e se eu não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira que tal transportasse os montes, e não tivesse amor, eu nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Ainda que eu viesse todos os dias ao culto, ainda que todos os dias eu entregasse dízimos e oferta, ainda que eu fosse uma pessoa que desse bastante esmola, mas se eu não expressasse amor, se eu não tivesse amor, isso nada valeria. Precisamos amar uns aos outros, amados. É momento de nós buscarmos apresentar Deus, apresentar esse amor de Deus através das nossas vidas. Muitas pessoas hoje precisam desse amor. Muitas pessoas que talvez em um outro momento estariam no culto aqui presente, não pôde vir. Elas precisam do amor de Deus, talvez através da tua vida. Elas precisam ser visitadas por Deus através da tua vida. Não precisa ser presencialmente. Nós precisamos expressar esse amor. Amem uns aos outros, assim como Deus nos amou. Ame uns aos outros, mesmo com as diferenças. Ame uns aos outros, mesmo se aquela pessoa não faz a tua vontade. É muito comum nós falarmos que amamos quando recebemos algo em troca. Mas nós temos que amar como o Senhor nos amou. Amar o irmão com o defeito dele. E eu tenho orado ao Senhor, amados, para que o Senhor venha aperfeiçoar em mim, e que venha moldar em minha vida muitas coisas. E esse versículo 4 do capítulo 13, que nós estávamos lendo, eu lendo ele, eu fiz uma oração a Deus, para que Deus viesse aperfeiçoar em mim algumas coisas.
E olha que diz o versículo 4 do capítulo 13. O amor é paciente, é benigno. O amor não inveja, não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconveniente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita o mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. E lendo esse versículo, eu orei ao Senhor. Eu preciso, Senhor, que seja aperfeiçoado em mim o teu amor, para com a minha esposa, para com a minha filha. E sabendo que Deus habita nelas, e que habita em mim, a forma que eu estou tratando ela reflete a forma que Deus, é como se eu fizesse diretamente com Deus, porque Deus está nelas. E por algumas vezes, eu tenho clamado a Deus para me moldar, para que eu venha amar mais, com as minhas atitudes em casa. Em algumas situações, algumas vezes eu cheguei a me irritar com elas. Às vezes até no trabalho, ontem mesmo, quando finalizamos para quem não sabe, eu tenho uma pizzaria. E a pizzaria é um trabalho muito corrido, muito estressante. E ontem foi um dia daqueles, no qual eu iniciei o dia de manhã. A pessoa que faz entrega para mim falou: minha moto quebrou. Então eu já fiquei o dia inteiro correndo atrás de motoboy, não consegui, até o final do dia. Quando foi quase no horário de trabalhar que eu consegui uma pessoa para me dar um suporte. E eu fiquei muito tenso. E quando eu fico tenso, eu fico muito com a cara fechada, como a minha esposa diz. E naquela tensão do trabalho, por algumas vezes eu tratava ela, a Sara, de uma forma mais ríspida. E quando finalizou, ela me falou assim: olha, não precisava você ficar tão nervoso. Eu falei: eu não estava nervoso, eu estava tenso. Ela falou assim: mas é a forma que você demonstra. Você agiu comigo com ignorância. E eu comecei a refletir sobre isso. A minha esposa e a minha filha vai conhecer a Deus e vai entender do amor de Deus através da minha vida. E como eu falando que eu sou um cristão, como eu posso tratá-las assim? E falar que amo a Deus? Não adianta eu vir aqui ministrar, não adianta eu vir aqui cantar um louvor, dizer que eu amo a Deus, se as minhas ações para com elas não corresponderem. Então nós precisamos estar atentos, amados. Ame o teu próximo. Ame uns aos outros, assim como Deus nos amou. E às vezes, para isso acontecer, nós temos que passar por cima do nosso orgulho. Às vezes nós temos que passar por cima da nossa própria vontade. Mas, se nós conhecemos a Deus, esse amor tem que ser manifesto através das nossas vidas. Então, se você, assim como eu, percebeu que em algum ponto na tua vida você precisa mudar para que o amor de Deus seja manifesto, aperfeiçoado em você para com a próxima vida, faça isso. Todos nós, amados, quando nós olhamos para a pessoa de Cristo, a não ser que sejamos hipócritas, todos nós vamos ver que nós precisamos ser aperfeiçoados em muitas coisas. Nenhum de nós somos perfeitos, mas nós precisamos olhar para Cristo, que é o modelo de amor, e tentar imitar Ele a cada dia, aplicar isso a cada dia nas nossas vidas. Assim nós vamos conseguir amar uns aos outros, independente da diferença, independente do gosto musical. Às vezes eu fico olhando, eu sou muito chato para a questão de gosto, de música. Às vezes eu vejo a Sara ouvindo os negócios ou é até mesmo a Enília está ouvindo até mesmo uns louvor.
E eu saio até de perto, falo, como consegue um negócio desse? Mas independente, eu preciso amar, independente do gosto. Adolescente, então, antigamente eu falava, até teve um tempo que o pastor falou assim, mas você não sei, eu falo, pastor, nem me fala de jovem, eu não quero nem ver na frente um jovem, eu não suportava, eu não conseguia, não tinha esse tato com jovens, qualquer departamento, pastor, da Ministério de Louvor, então cuida do louvor, cuida de uma coisa. Quando eu fui para a Bahia, primeiro ano que eu cheguei lá, eu falei, eu vou ficar um ano ajudando a pastora Inês, que já estava no campo. Cheguei lá, falei, pastora Inês, estou à sua disposição. O que você precisa que eu te ajude aqui? Ela falou, amado, responde a oração. Preciso de alguém para cuidar dos jovens. Deus aperfeiçoou o meu amor através disso. E deu umas bênçãos, tem 2 bênçãos ali, mais uma bênção ali. Vieram lá, importada lá da Bahia, joia. Amados irmãos, como eu aprendi a amar através desses jovens. Como enriqueceu a minha vida espiritual esses jovens. E foi em meio à coisa perfeita? Não, foi em meio às dificuldades deles e a minha para com eles. Mas foi aperfeiçoado em mim o amor de Deus para com aqueles jovens. E como eu aprendi. Havia uma diferença, a Sara fala que eu tenho no mínimo uns 80 anos, porque eu sou velho, ranzinza, sou carrancudo, e aí fui para o meio de um jovem, mas como eu aprendi, em meio às diferenças, em meio aos gostos, como eu aprendi a amar esses jovens, e amo até hoje, eu os tenho como filhos meus, então nós precisamos amar uns aos outros, independente da diferença. Como o Senhor amou, o Senhor se entregou, nós precisamos nos entregar um para com os outros, amando. Amém, amados? Coloque-se de pé. Eu quero orar com você. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Deus, quando eu olho para Ti, ó Senhor, para o Teu exemplo, eu percebo, meu Pai, o quanto eu sou falho e imperfeito. Ó Pai, os Teus ensinamentos me mostram o quanto, meu Pai, eu preciso, meu Pai, ser transformado. Ó Pai, eu acredito que assim como eu, todos que estão aqui precisam, meu Pai, ser tocados por Ti. Trabalha nessa noite, ó Deus, nos ajuda, meu Pai, a amar. Que venhamos, ó meu Pai, a perdoar. Quantas pessoas, ó meu Pai, vai culto após culto, ó meu Pai, e em meus próprios familiares não conseguem sequer amar o Senhor. Quantas pessoas não conseguem perdoar? Quantas pessoas não conseguem se aproximar ao Senhor, de amigos e familiares, ó meu Pai? Toca, ó Senhor. Que nós possamos, ó meu Pai, sair nessa noite disposto, ó meu Pai, a quebrar, meu Pai, obstáculos, ó Senhor. Que estejamos dispostos, ó Pai, a independente, ó Senhor, das circunstâncias, amar. Independente da situação, amar o Senhor. Que possamos ser cuidadosos um para com o outro, assim como o Senhor é conosco, ó meu Pai. Em nome de Jesus, e que as pessoas venham conhecer do Teu amor através das nossas vidas, que as pessoas possam sentir o Teu doce abraço, ó meu Pai, através das nossas vidas, que não venhamos a ser encarados como um povo que julga, mas como um povo que ama o Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, que possamos amar uns aos outros, que possamos, ó Deus amado, a estar disposto, ó meu Pai, em todo momento a Te imitar. O Senhor é amor, e nós precisamos amar uns aos outros. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Gil. O único lugar onde nós conseguimos nos
nos refazer, levantarmos novos homens, novas mulheres. É na presença do Altíssimo. Ali Ele nos refaz, ali nos reconstrói, porque nós precisamos mesmo passar pelo fogo e não temer. Então cante essa oração depois dessa palavra tão linda. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. De novo, ore isso. Eu me rasgo, Senhor, por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente e peço que tua presença aumente. Ouve-nos, Senhor, ó Deus, porque queremos chegar com um cheiro suave na tua presença. Às vezes não conseguimos por nós mesmos. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo. Nunca, nunca, não sei mais viver. Ore por mim, ó Deus, e se eu passar pelo fogo, todos os dias estamos passando, oh Senhor, todos os dias, eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar? Peça pela presença dele, peça pelo lugar santificado. E aonde você estiver, independente do lugar que você estiver, a glória de Deus vem, a glória de Deus vem. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. A tua glória, Senhor, glória pra tua igreja, glória, vem com a tua glória curadora, glória, santo, santo, diga que ele é santo, santo. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Nós te amamos, Senhor. Aleluia. Bendito seja
O nome do Senhor. Você foi abençoado? Eu fui abençoado. Fui abençoado. Muito abençoado. Eu espero que cada um de nós, cada um de vocês saia daqui abençoado, alimentado, desafiado. Todos nós. Você que nos assiste também pela internet. Certamente você foi e será abençoado. Porque Deus nos deu de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça ou não se perca, mas tenha a vida eterna. O amor, no primeiro momento, quando a gente começa a lidar, a falar, denota coisas boas. E é coisa boa. Mas quando nós queremos entender o amor com profundidade como o amor de Deus, a gente precisa entender que ele também é sacrificial. Deus deu seu único filho para morrer num sacrifício por mim e por todos nós. E nós precisamos aprender a ser, como fomos bem ministrados pelo pastor Macedo, a palavra do Senhor, imitar a Deus, saber sacrificar algumas coisas. Amém? Sem reservas. Obrigado, Senhor. Estenda as tuas mãos para a bênção. O amor de Deus, o nosso Pai, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre mim, sobre ti e sobre todo o povo de Deus em toda a face da terra. E quem crê, diga amém. Queridos, tenham todos uma semana de bênção, de vitória. Vão em paz em nome de Jesus. Betinha, muito obrigado pela tua presença, pelo carinho, pela disposição em nos abençoar com os louvores, com a ministração. Testemunho, que Deus continue abençoando sua vida, viu? Estendendo para toda a sua família também. Queridos, Deus os abençoe em nome de Jesus.